Vou te falar, hein? Nessa mesa aqui tem uma mulher presa dentro de um aquário. Você acha impossível? Eu vou te contar. E tem uma raposa e aqui, ó, um urso que jogou bem longe de você essa mulher nesse aquário e mensagens sendo ocultas de você nas suas costas. Quer saber mais? Fica aqui comigo. Olá, Touro! Eu adoro falar esse nome, Touro. Ele é tão rechonchudo, tão cheio, né? Touro. Gostoso. Sejam bem-vindos, taurinos, ao canal Enfate. Se você veio saber aqui uma orientação, uma mensagem para o seu momento, um conselho do espiritual, um caminho dos oráculos para você, seja muito bem-vindo. Vamos ver o tema da sua mesa para o momento que você chegou a esse vídeo, tá? Vamos ver aqui o guia da mesa de Touro. Sobre o que a gente vai falar aqui para Touro, mesa aberta. Touro. Assunto para a mesa de Touro. O que temos a dizer para os taurinos? A âncora. Carta da estabilidade, da confirmação, da segurança. Mas o que? A cigana. Pode ser você, pode ser uma energia feminina no seu caminho. Os peixes. Carta das movimentações, das finanças, das emoções, das outras pessoas. Vamos ver mais o que? As estrelas. Carta das realizações, carta da espiritualidade, carta dos desejos. Mais o que? Para o Touro. A foice. Fundo de deck, a raposa. Quem que está à espreita de Touro ou Touro está à espreita de quem? Né? O que a gente está falando aqui, Touro? Pensa aí no seu problema, no seu momento, na sua atmosfera, na sua vida e encaixa as informações que você vai ver aqui, se der para encaixar, obviamente, não estou falando com todos. Mas se você se sentir identificado, aí você encaixa no seu momento. Existe aqui uma figura feminina que é frequente na sua mente ou na sua vida, ou foi, né, presente aí, te trazia uma certa segurança. E agora ela anda movimentando aqui desejos na sua mente, né? Coisas, talvez aqui, coisas que foram perdidas, coisas que foram cortadas da sua vida. Há uma movimentação, há uma especulação, tá? Há esperar o momento certo, uma observação aqui, outra lá. Se é você que está especulando ou ela que está especulando, vamos entender melhor. Vamos entender melhor. Essa carta aqui dos peixes, clarifica por gentileza, do que a gente está falando aqui? Aquário e ociosidade, uma movimentação aqui, já vou falar, tá? As estrelas, vou botar mais embaixo para a gente não ficar muito confuso. As estrelas, por favor. Tem um outro cenário aqui já, hein? Nostalgia. Mais uma para nostalgia e as estrelas, por favor. A coroação. A foice, por favor. Um passatempo. Mais uma para a foice e um passatempo. Muitas cartas, não vou aceitar. Mais uma para um passatempo sobre a foice. Obrigada. Caridade. Mais uma, por favor. Para
o inferno, a mãe e a colheita. Vou deixar. Achei forte. Achei bem forte. Vou até chegar pra cá essas coisas. Senão você não vai conseguir ver. E eu vou deixar... Achei bem forte, hein? Fundo de deck em suas mãos. Vou deixar do lado da raposa e vou pedir para clarificar essa cigana. Clarifica a cigana, por favor. Nossa, que mesa forte. E não foi por causa da carta da mãe, não, tá? A cigana, proteção e melancolia. De fundo, almas gêmeas. A tristeza e a determinação. Caramba, gente. Olha. Existe uma mulher. Aqui eu clarifiquei os peixes, né? Aqui tem o aquário e a ociosidade. Engraçado sair a carta do aquário para a carta dos peixes, né? Que é o lugar onde os peixes ficam fora do seu habitat natural, né? Vamos brincar entre muitas aspas, tá, gente? Com o sentido aqui das cartas, porque eu não gosto muito de ser óbvia, entende? Apesar de ser óbvio, né? Não é tão óbvio para muitos leitores. Aquário com os peixes. Aqui o que você faz com os peixes no seu aquário? Você aprisiona esses peixes, certo? Porque eles não estão no seu habitat natural, eles estão sendo limitados a se moverem. Então aqui existe uma limitação de movimento, existe uma limitação de espaço, existe um aprisionamento, e eu não vou ler, eu me recuso a ler essa carta aqui como a criatividade, que é o sentido dela que está no livrinho, tá? Criatividade, impulso, ser diferente, ser curioso. Não vou ler nesse sentido. Pode ser que a gente esteja falando, aqui eu estou falando de aprisionamento, falta de movimento e estar fora do seu ambiente natural. Veja bem. E aqui a gente pode estar falando de alguém de aquário fazendo isso. Porque sim, essa carta pode falar de alguém de aquário. Em todas as minhas leituras eu falo sobre isso. Inclusive está no livro também. Então, pegue o livro aí, se vocês não conhecem, o livro do Novo Oráculo de Delfos, para entender melhor. Eu acho que está no livro sim. Vamos ver depois, eu vou até confirmar. Mas enfim, o oráculo é meu, eu leio como eu quiser. A carta dos peixes me remete muito ao movimento sendo limitado com o aquário. E aqui a gente tem essa mulher com uma âncora. Lembra que eu falei da estabilidade? Gente, quando o navio chega, você ancora o navio, o que você faz? Você para ele. Você joga a âncora ao mar e parou o navio ali que ele vai ficar. Dali ele não sai, não se mexe enquanto alguém não remover essa âncora, certo? E aqui tem mais uma carta com uma combinação que fala sobre limitação de movimentos. E eu pedi mais uma, lembra? E veio ociosidade. O que a pessoa faz quando está na ociosidade? Nada. Ela está parada. 3 cartas de limitação de movimento aqui, tá? Para essa cigana. Essa cigana não é você, eu acho. Vamos ver. Eu pedi a clarificação dessa cigana, não pedi? Tá aqui, não foi? Essas últimas cartas que eu tirei? Foi. Foi sim. E eu já vou falar sobre ela, tá? Aqui as estrelas, que eu vejo muito como a espiritualidade, mas também fala sobre desejos, fala sobre passado, fala sobre ilusões, enfim, um monte de combinações existem para essa carta. Mas eu pedi clarificação e aqui veio a coroação e a nostalgia. Algo do seu passado com a nostalgia, né, ou algo que você sente falta e que agora, talvez, você queira coroar. O que é coroar? É você dar a essa pessoa o que é de direito dela, ou um lugar próprio dela e que ela não estava ocupando, né? Ou o cargo, ou a função, o lugar que eu digo no geral, né? Vamos generalizar esse local, tá? E ela não estava no seu local, e aqui, combinando com a carta dos peixes, olha só, o que eu falei? Que eles não estavam com o aquário no seu habitat natural, ou seja, tudo se interliga. Aqui a gente está falando sobre alguém voltando para o seu lugar de origem, ou seu local, ou a sua função, ou a sua posição, ou a sua X. Mas aqui
A gente está falando sobre alguém que não estava no seu lugar natural, não estava na sua posição, e essa pessoa te faz falta, a carta da nostalgia. As estrelas, lembra que eu falei do passado, dos desejos, dos sonhos, da espiritualidade, e essa pessoa ficou no passado. Aqui a carta da foice, eu pedi para clarificar, foi um corte, foi algo que foi retirado da sua vida e eu pedi para clarificar. Então vamos aqui, veio um passatempo, de novo, não está ativo, né? Foi algo que estava aqui corriqueiramente sendo deixado para trás. Vamos dizer assim, né? Passando o tempo, eu vou ler essa carta como passando o tempo. E que, como foi cortada, porque aqui eu pedi clarificação da foice, alguma doação, né? O tempo que vocês tinham juntos foi cortado, você não doou mais tempo para essa pessoa, né? E aqui veio que eu pedi mais informações e caíram as três juntas. O inferno nessa sequência, a mãe e a colheita. Gente, eu vejo isso aqui muito denso, sabe? Aqui era uma relação de muita nutrição, de muita responsabilidade, de muito cuidado. Era uma relação onde você se alimentava, essa pessoa se alimentava. Era uma relação de responsabilidade, era uma relação que trazia boas colheitas, saudável, uma relação que nutria vocês. E agora, o que ela nutriu foi um inferno que virou. Essa relação virou um inferno. Essa relação virou um inferno. E é muito sério, porque era algo muito importante. E aqui, talvez, né, esse corte tenha sido feito por alguém que estava só brincando aqui, ó, de generosidade. E foi lá e influenciou esse corte. Vamos ver mais sobre isso, né, se eu estou correta nesse pensamento. Depois eu pedi para clarificar a cigana, lembra? E veio aqui novamente uma carta que remete à proteção materna, de novo, que é uma carta de cuidado, proteção, responsabilidade, junto com a melancolia, de novo, gente. Olha aqui, a nostalgia, lembra que tinha aqui? A melancolia. Vocês aqui sentindo falta dessa proteção, desse cuidado, dessa sensação de estar protegidos ou de protegerem essa relação, porque essa pessoa é muito importante para você ou foi muito importante para você, né? Mas, infelizmente, alguém aqui estava determinado a destruir essa relação e trouxe aqui a tristeza nessa determinação, tá? E para mim foi essa pessoa aqui, ó, de Aquário, tá? Que teve uma perda e ficou sem nada para fazer, então ela foi procurar o quê? Tentar ser, aqui vamos botar um outro rumo, tentar ser coroado por você, se colocar no lugar dessa outra pessoa. Tirou essa pessoa da sua vida e quis ser coroado por você. Olha que coisa. E aqui, ó, você está nas suas mãos, você está observando essa situação. Você está de olho nessa situação, esperando o melhor momento para agir. Vamos pedir mais informações para a gente, né, entender esses contextos todos e essa mesa tão densa. Meu Deus. Pedir ao tarô novas informações aqui, a gente clarificar essas cartas, entender melhor. Então, a gente sabe aqui que essa cigana não é você, tá bom? E geralmente não é mesmo, quando a gente está abrindo cartas, geralmente não é, né? Para mim, nas minhas leituras, geralmente é sobre outras pessoas, tá? Nas minhas leituras, tá bom? Não estou falando por todos, estou falando por mim. Vamos entender melhor essa situação? Para Touro, essa cigana aqui, que foi presa, vamos dizer assim, que foi paralisada da vida de Touro. Sobre o que a gente está falando aqui nessa cigana? Quem é essa cigana? Quem foi essa cigana? Por que ela está nessa mesa? Por que ela foi paralisada por essa âncora? O que está acontecendo aqui? A Rainha de Paus paralisou ela. Ou foi você? Porque a Rainha de Paus é muito sobre Touro na minha mesa, tá? Na minha oraculariedade, vamos dizer assim.
essa rainha de paus paralisou essa cigana. Por quê? O que aconteceu aqui com essa cigana? Por gentileza. Ou foi uma Cavaleiro de Espadas. Um trabalho mental aqui, tá? Cavaleiro de Espadas é muito sobre o que chega com rapidez, informações, mensagens, trabalho feito no mental, tá? Por essa rainha de paus aqui, que pode ser você ou pode ser aquela carta de aquário, lembra? Tá. E o que foi feito para paralisar essa cigana? Como que isso foi feito? 10 de copas. Encerrando uma relação de muito carinho, para encerrar aqui a relação que tinha muito afeto e que era para ser de realizações. Por quê? Por quê? Por que isso aqui? Fala mais, por favor. Porque tinha muito potencial, né? Essa rainha de paus te paralisou aqui porque ela não queria que você visse. Não queria que você visse que isso daqui tinha tudo para dar certo. Não queria que você visse que essa relação era tudo para você. Não queria que você refizesse essa relação. Clarifica o 2 de espadas, por favor. Ou você mesmo não quis ver, porque ficou paralisada pelas manipulações dessa outra pessoa. 2 de copas, tá vendo? Paralisou essa relação, paralisou a retribuição de uma pessoa para outra, o compartilhamento. Fundo de deck, a morte, foi o fim. Foi isso que essa rainha de paus quis, por isso que ela paralisou essa cigana. Não deixou chegar até você, não deixou você chegar até ela, por isso ela está presa dentro daquele aquário, lembra? O carro, paralisando aqui, ó, os movimentos, o ímpeto de ir até ela ou ela ir até você. O eremita, fazendo você se sentir sozinho. Ou ela, deixando ela sozinha, encaixe no seu momento. Não deixando levar até você sentimentos, não deixando levar até você informações sobre sentimentos, trazendo um fim muito pesado, fazendo se tornar um fardo, trazendo confusão, debates, brigas, roubos. Olha, não, gente, eu não vou nem puxar mais carta. Olha só. 7 de espadas, a torre, as de espadas, rainha de espadas, as de espadas, 9 de... As de espadas não, as de copas, 9 de espadas. Não vou puxar mais carta do tarô para essa pergunta, porque aqui está bem desenhado, tá? Um fim, uma destruição, a torre chegou, né, pela mão dessa pessoa que trabalhou muito no mental, no seu mental, tá? Te roubando aqui informações, te roubando clareza de ideias. Foi trabalhado de uma forma, e isso foi dito já para Touro em outras leituras minhas, e esse problema persiste, porque Touro é teimoso, e Touro não quer enxergar nesse caso, por isso essa leitura está voltando para a minha mesa. Mais uma vez, vocês podem ver no canal aí as leituras de Touro, têm sido praticamente iguais, tá? Porque Touro não está resolvendo essa situação e ainda está na mesma ladainha. Então aqui, alguém trabalhou nas informações, no mental, nas manipulações, tá? Escondendo, maquinando coisas que você nem faz ideia, Touro. Você acha que não fui enganado porque eu não sou enganável. Eu sou muito inteligente, sou muito esperto. Ninguém é 100%. Sempre vai ter uma brecha, tá? E tem coisas aqui que você não sabe. Você não sabe. Ou você não quer saber sobre essa outra pessoa que ficou amarrada aqui no alto desse monte, tá bom? E essas coisas foram manipuladas nas suas costas, essa torre chegou aqui derrubando tudo, destruindo tudo, e você aqui achando que você sabia de tudo, cortando tudo e todos, tomando decisões, se achando a rainha de espadas, tá? Mas no fundo, aqui, ó, muitos sentimentos grandiosos, foram cortados, foram traídos, trazendo aqui muitas decepções, preocupações, ansiedades, destruições,
perturbações, tá? Eu vou recolher, vou embaralhar e vou perguntar outra coisa aqui, porque, caramba, gente. Poxa vida, sabe? É a mesma história, e eu falo porque isso já aconteceu na minha vida, tá? Às vezes, você acha, vou botar aquela velha frase, quero ter paz e não razão. Cara, essa frase é mó furada, porque às vezes não é sobre ter razão, nem sobre ter paz. É sobre ser justo e sobre ser responsável. Você ouviu todas as pessoas aqui? Ou você só deu ouvidos para aquela figurinha lá de aquário que eu mostrei aqui? Sabe? Você parou para escutar essa cigana que ficou aqui dentro de um aquário presa? Ancorada? Ah, mas ela é manipuladora. Se eu escutar a cigana, eu vou mudar a minha ideia. Mas por que você é manipulável? Você está com medo de quê? Você não é tão seguro de si? Você não fez seus cortes? Você está com medo de quê? Ué, você tinha que estar com medo do que você não sabe. Medo de não saber, medo da ignorância, medo da cegueira, ou medo de deixar os outros na ignorância e na cegueira, porque você é muito mais do que isso, não é não, touro? Então, assim, o que está acontecendo aqui? Vou perguntar aqui. Qual é o medo de touro de libertar essa cigana desse aquário? Vamos lá. A pergunta que não quer calar. Eu vou aceitar o porradeiro de carta que caiu, porque na ignorância perguntei, na ignorância responderam. Então eu vou, na ignorância, aceitar. Vamos lá? E na ignorância quer dizer na brutalidade mesmo, que caiu muita carta, gente. Roda da fortuna. Eu perguntei por que você não... Qual o seu medo de libertar essa cigana desse aquário? Medo da mudança, medo do que pode mudar, medo de você ser jogado daqui de cima para baixo, medo do que foi compartilhado, comemorado pelas costas dessa cigana, medo de desamarrar essa cigana e deixar ela a par de toda a situação, e você aqui amarrado no seu próprio medo, não querendo se libertar. Por quê? Porque tem medo. Medo do que você fez ou falou, algo que não foi justo. Medo do que você roubou dessa pessoa ou entregou dessa pessoa na calada da noite, no escuro, né? Ali onde quando ninguém sabia, nas sombras. Medo da destruição que vai causar libertar essa cigana desse aquário. Medo de assumir suas merdas. E medo do diabo, que é aquela carta de aquário. Medo da mentira, medo da manipulação, medo da sabotagem. Você está se auto-sabotando, só isso que eu tenho para te dizer. O medo em si já é uma autossabotagem. Fundo de deck, página de ouros. Você está esquecendo daquilo que há de mais precioso no seu coração, touro. Enfim, eu vou deixar aqui. Quais os sentimentos dessa cigana para com o touro, por gentileza? Cavaleiro de paus. Ela quer ir até você. Mas o quê? Mas ela não pode, né? O cavaleiro de espadas, de novo. Ela quer ir até você. Mas a mente proíbe. Mais uma. Sentimentos da cigana para com o touro. 9 de ouros. Coisas tão preciosas ela quer acolher. Tão preciosas ela tem para te oferecer. Mais uma. Ela quer muito ir até você. Muito. Ela direciona todas essas coisas maravilhosas que ela quer colher com você, para você, mentalmente, todos os dias. E ela pede isso ao espiritual, mas ela está impossibilitada. Ela não pode fazer nada. Fundo de deck, o 4 de copas. Muitas informações chegam até ela, muito disse que me disse, mas ela não está ouvindo ninguém. Ela está ouvindo o coração.
mesmo tendo sido abandonada por você. A força dos sentimentos dela é maior do que tudo. Rei de paus, 4 de paus, 4 de ouros, rainha de paus, segurando aqui tudo de mais precioso dentro dessa relação, querendo realizar, fazer, agir. Rainha de paus, rei de paus. Ela até tem o poder de agir, mas ela não quer fazer para não prejudicar ninguém. A morte, a transformação que essa pessoa está passando, por ter perdido, a dor do luto, por ter perdido você, tá? É tão gigantesca que você não faz ideia. Os desejos de equilíbrio, tudo está aqui. Só depende de você. Lembra que saiu... Não lembro, não saiu. Já ia falar uma carta aqui que não saiu, achei que tinha saído, mas não saiu. Vou até ver aqui em cima. Saiu sim. E eu peguei ela de cara em suas mãos. Tá nas suas mãos e não na dela. E eu vou pegar aqui o fundo de deck depois, do primeiro baralho que eu embaralhei, que é o baralho cigano, para a gente ver a síntese. Mas antes, eu vou pedir aqui pro tarô egípcio de Kyr me dar um conselho quanto a essa relação de touro. O que touro, qual o melhor caminho para touro seguir em relação a essa cigana aprisionada dentro de um aquário? E engraçado que aqui do lado da minha mesa tem uma carta de um menino segurando um peixe vermelho, como nessa carta aqui. Fala muito sobre isso, sabe? Futuro próximo, conselho para touro em relação a essa cigana, por gentileza. O impedimento, a persuasão, mais uma. Mais uma, para o impedimento e persuasão. Clarifica o impedimento e a persuasão, por gentileza, que eu já sei o que é. Mas eu preciso de confirmação. Obrigada. O assessoramento. Perfeito. Fundo de deck, cooperação. Cara, é muito perfeito. Aqui você sendo, né, como eu perguntei, conselhos para o taurino quanto a essa cigana. O impedimento existe, né? Por quê? E quando a gente pergunta, gente, só uma coisa que antes, você já deve ter ouvido outras cartomantes, tarogas, enfim, falar sobre isso, ou se você joga carta, você sabe. Às vezes, quando a gente faz uma pergunta, as cartas que saem é sobre a nossa pergunta. Elas confirmam a nossa pergunta. É como se as cartas estivessem fazendo a pergunta de novo. E aí você precisa tirar mais cartas para ter a resposta, entende? E assim funcionou aqui dessa vez. Eu perguntei conselhos para taurino lidar com essa cigana. E a gente sabe que essa cigana está impedida, está presa. Aí sai o quê? A carta do impedimento, mostrando. Sim, ela está impedida. Persuasão. Por quê? Porque alguém usou de persuasão, te convenceu a ser impedido ou impedir essa cigana de ter contato com você, por conta no mental. Aqui fala muito sobre a força mental, né? Alguém agiu aqui no mental, com muita força, muita persuasão, trazendo esse impedimento. E aqui confirmando o assessoramento. Uma pessoa te assessorou, te auxiliou, te deu conselhos, te convenceu para que esse impedimento existisse. E confirma no fundo do deck com a cooperação. Cooperação, tá? Vou pedir mais cartas, conselhos, agora mais informações sobre conselhos para taurino contra essa cigana que está aprisionada. Melhores caminhos para taurino seguir quanto a essa cigana. A aprendizagem, existe aí uma aprendizagem muito grande. O Argonauta, que é uma carta aqui de enfrentar os seus medos, porque aqui embaixo, você pode ver, tem um jacaré no subsolo. E esse cara tá numa canoa, esse cara, né? Modo de dizer, gente. Tá numa canoa, só vai, entende? Enfrentando aqui perigos, enfrentando medos, ameaças. Mais uma. Caíram 3 e eu vou aceitar. A rivalidade, olha aqui o aprendizado que vem de você enfrentar uma rivalidade. A roda da fortuna chegando na retribuição, devolvendo o que é do outro. Girando, jogando todo mundo que estava em cima para baixo, o que estava embaixo para cima.
com o inesperado. Vai ter aqui um inesperado. Fundo de deck, a ilusão. Olha a ilusão aí que vocês estão vivendo. Mas vocês não enxergam porque vocês acham, e vou puxar, que estão com a razão, vocês acham que são inteligentes o suficiente para não acreditarem que foram enganados, ou que foram manipulados, ou que não procuraram a informação correta. A amizade, o pressentimento, a revelação. Vocês sabem, no fundo, vocês sabem que isso tudo é uma mentira. Tá? Olha aqui, o que foi ofertado, o que foi sacrificado, foi tudo uma ilusão. Domesticidade, alguém te, olha aqui, adestrou, sem você saber. E a manipulação, olha o diabo aqui, com mentiras, com informações falsas, sabotagem. Gente do céu. Deixa eu falar um negócio, touro. Terceira ou quarta leitura que eu faço para vocês que sai a mesma coisa. A mesma coisa. Olha aqui, depois da raposa, da manipulação, de vocês estarem esperando o momento certo para agir, o jardim. Tem coisa sendo feita nas suas costas. Tá? Aqui, ó. Cartas e caminhos. Mensagens no oculto. Comunicação, fofoca, mentiras, manipulações, informações sendo ocultadas de você nas suas costas. Gente, nem sou eu que estou dizendo, é só você ler. E, cara, é só olhar para o desenho também, qualquer um pode jogar baralho cigano, gente. Olha para o desenho, liga uma carta a outra, vocês vão entender, sabe? Olha aqui os ratos, essa comunicação sendo perdida, danificada, suja, sabe? As emoções, os sentimentos bons, tudo sendo jogado fora. A montanha, afastando as pessoas, bloqueando, trazendo dificuldade. Afastando quem? Um amigo. Inocente, ingênuo, puro. Que sim, podia ter um certo controle, querer ter controle, mas aqui teve um urso. Que vocês sabem muito bem quem foi. Trazendo para o mental de vocês, ó, manipulações. O urso controlando o mental de vocês aqui, ó. Ai, gente, olha, nem vou pegar mais, tá? É isso, touro. Abra o olho, acorde. Só isso que eu tenho para te dizer.